Capítulo 483, Registros Akáshicos, 2. Enquanto isso, o escritório central estava uma bagunça. Ding, ding, ding. Depressa. Encontrem Laplace primeiro. Eles tinham acabado de receber notícias de que a equipe de perseguição enviada atrás do grupo de Yonville e Laplace havia sido aniquilada. O escritório central estava em estado de alerta azul. Eles rapidamente reuniram uma equipe de busca para investigar a situação com a equipe de perseguição. Considerando que o grupo de Yonville conseguiu matar os dois guardiões superiores, Tarnek e Lupin, a nova equipe de perseguição era composta por seres extremamente poderosos. O que diabos o diretor do escritório, Cluz, olhava os documentos necessários para formar as equipes de busca e perseguição com a testa meio franzida. Essa era uma situação inimaginável. Tarnek uma vez foi um rei demônio que conquistou inúmeras dimensões e universos. Lupin era um monstro que comia deuses e demônios. Apesar de estarem restringidos pelo sistema, era impossível eles terem sido derrotados tão facilmente assim, mas acabaram morrendo sem nem deixar corpos para trás. Cluz já tinha confirmado que a ovelha e o porco haviam sumido do diretório dos guardiões e que o coelho tinha ficado anormalmente enorme. Ele não tinha ideia do que fazer agora. Será que o mundo celestial está declarando que eles vão fazer tudo o que for preciso para descer para o mundo inferior? Mesmo ao custo de criar um atalho. Cluz acreditava que Laplace e o exército do mar demoníaco eram a equipe avançada com o mundo celestial por trás deles. Ele descobriu que a encarnação e representante do Imperador Amarelo, a Tartaruga Mordedora, tinha colocado Laplace no sistema. Os deuses e demônios do mundo celestial no 98º andar frequentemente faziam várias tentativas de espalhar suas influências no mundo inferior, só para serem bloqueados por todos todas as vezes. O escritório central apoiava todos por um e se aproveitava da força dele enquanto também evitavam ativamente que ele subisse para os andares superiores. Esse equilíbrio entre as três forças durou por milhares de anos. Houve vezes em que quase foi arruinado, como o massacre dos dragões e a rebelião de Lúcifer, mas eles conseguiram dar um jeito de alguma forma. Ainda assim, era evidente que havia limites. Ocasionalmente, surgiam reclamações dentro do escritório que sempre tinha que estar do outro lado da história. Também era um milagre que o mundo celestial não tinha tentado nada extremo ainda, considerando quão furiosos estavam. Quanto mais se expandiam, maior era a pressão. Finalmente havia chegado no limite e estava prestes a explodir. Ninguém sabia o que seria o catalisador, exceto talvez o mundo celestial. Enquanto os deuses antigos e conceituais, que eram vistos como os mais superiores em suas sociedades, guerreavam contra todos por um, o mundo celestial encontrou um aliado na forma do mar demoníaco para ajudá-los a atacar o escritório. Eles enviaram duas equipes avançadas para confrontar todos por um e o escritório para nos encurralar com uma força e números esmagadores. Cluz esfregou o rosto. Acredito que as coisas vão continuar calmas por enquanto graças ao fato do mundo celestial estar dividido. Apesar da força que possuíam, o mundo celestial esteve preso ao 98º andar por um motivo. Eles não eram unidos. Por causa da desordem no Olimpo, a guerra entre eles e L'Infernal e o confronto sem fim entre a seita Shan e a seita Jie, as diferentes facções do mundo celestial nunca conseguiriam se aliar. O conflito entre cada grupo, as discussões dentro das sociedades e até mesmo os assuntos pessoais de cada transcendente significava que essas características individualistas nunca se curvariam para as ordens dos outros. Mas dessa vez, mesmo Cluz não entendendo como encontraram um objetivo comum, parecia que eles estavam trabalhando juntos. Seus espíritos eram esmagadores. Virou uma conspiração desde a deserção de Laplace do escritório até esse ponto. Preparar o palco com incidentes não relacionados e avançar com passos cuidadosos. Isso é uma habilidade misteriosa. Quem foi o responsável? Quem planejou tudo isso? Cluz acreditava que uma única entidade estava movendo o mundo celestial como um. Sem um líder, as coisas não teriam acabado tão perfeitas assim. Era como se todos os seus planos tivessem sido medidos com uma régua. O problema é que não temos ideia de quem poderia ser.
Quem é? Alguém esperto que conhece o escritório muito bem e que está em uma posição que sabe do temperamento do todos por um e do mundo celestial e os movimentos de cada um. Naquele momento, um portal apareceu diante dele e alguém saiu. Diretor, ele possuía olhos astutos e uma pele pálida que fazia parecer que ele desmaiaria a qualquer momento. Era o guardião superior a Yang, a cobra, que normalmente atuava como seu conselheiro. Onde está Laplace? Conseguiu encontrá-lo? A Yang esteve perseguindo Laplace pelas ordens de Cluz. Ele era tão esperto que era difícil de se sentir qualquer apego a ele, mas isso era outro motivo pelo qual Cluz podia confiar nele para separar o trabalho de assuntos pessoais. Felizmente, parecia que a Yang tinha terminado a tarefa que recebeu dessa vez também. Sim, mas a Yang sentiu e sua voz foi sumindo. Cluz estreitou os olhos. Ele nunca tinha visto a Yang hesitar assim antes e também pensou ter visto um pouco de medo nos olhos dele. O que ele está fazendo? Laplace está indo para o cérebro. O quê? Cluz bateu seu punho na mesa e se levantou com um pulo. O cérebro de que a Yang estava falando ficava na cabeça do deus de outro mundo morto. Se o estômago era onde ficavam os restos do que o deus comeu enquanto estava vivo, a cabeça era um outro mundo onde os vestígios do deus eram mais fortes. Já que era o vestígio de um deus que viu o começo dos tempos quando o universo se dividiu pela primeira vez através do caos, seria sem dúvidas perigoso para Laplace dominar um lugar daqueles. Ele estava tentando se tornar o deus de outro mundo que matou. O Laplace é um jogador agora. Se ele tentar se tornar o Lorde do Polo, o equilíbrio da torre vai ser destruído. Aquele desgraçado não consegue diferenciar entre o que pode e não pode ser feito. Se um deus de outro mundo, e um que era um dos grandes do passado, se tornasse um jogador, a função da torre não teria sentido. A primeira rachadura seria a pior. Isso significava que a torre seria invadida uma segunda, terceira e ainda mais vezes depois disso. Não muito tempo depois, a torre estaria cheia de deuses de outro mundo. Depois que se tornou diretor do escritório, Cluz descobriu o motivo para a torre ter sido construída, então sabia que não poderia permitir que isso acontecesse. A primeira promessa que as maravilhas da Trindade fizeram não poderia ser quebrada agora. Ainda não é hora para isso. Cluz não tinha nem terminado seus pensamentos quando a porta de seu escritório explodiu de repente junto com a parede inteira. Senhor, proteja-se. Coberto de sangue, o guardião superior Landon, o boi, murmurou antes de cair no chão e dar seu último suspiro. Landon. Cluz e a Yang congelaram com a visão. Eu ia te dar um descanso pacífico considerando o nosso passado, mas isso só deixou as coisas mais difíceis. Ivuk. Olá, diretor. Essa manhã não é perfeita para uma caminhada? O rosto de Cluz estava cheio de descrença enquanto observava Ivuk pisando no corpo de Landon para entrar no escritório. Ivuk ajeitou seu monóculo e deu um sorriso enorme. Os caninhos aparecendo por entre seus lábios pareciam mais afiados do que o normal. Atrás dele estavam o dragão, Diablo, e o galo, Lápis Lazuli, assim como alguns outros guardiões superiores e membros da unidade especial de polícia. Havia uma enorme comoção do lado de fora enquanto uma batalha intensa acontecia, com os dois lados ativando o sistema. Era uma revolta. Cluz finalmente sentiu como se todas as suas dúvidas estivessem sendo respondidas. Você é o culpado por trás de tudo isso. Fazia sentido se Ivuk era o responsável por envolver o mundo celestial e o mar demoníaco, fazer Laplace agir e atar as mãos de todos por um, e agora ele estava tentando destruir o escritório. Quem mais a não ser o primeiro guardião, aquele que possuía a posição do rato, conseguiria armar tudo isso? Culpado. Eu só ajudei a fazer as coisas ficarem melhores para todos. Cluz ignorou as palavras de Ivuk. O que você está planejando? É pela torre, a torre. Que engraçado. Você acabou com o equilíbrio que mal estava sendo mantido e quebrou o sistema pelo bem da torre. É de fato pelo bem da torre. Para que a torre não continue sendo somente a torre, mas também volte a exercer sua função original, esse passo é necessário.
É uma operação adicional para que a primeira promessa seja cumprida adequadamente. Ewok adicionou que ele estava sendo leal aos seus deveres como um guardião. Clue cerrou os dentes. Ele tinha uma ideia do que Ewok queria dizer e quais eram seus objetivos. Ele queria refutá-lo já que possuía uma ideia totalmente diferente de qual era o propósito da promessa, mas não achou que seria útil para tentar convencê-lo. Ewok e sua organização já tinham progredido com seus grandes planos e ele era meramente alguém do contra, um obstáculo que precisava ser eliminado. Então devo me tornar um verdadeiro do contra. Os olhos de Clue brilharam. Com um estalido, algo rasgou dentro de seu peito. Ele estava tentando libertar seu verdadeiro corpo. Que pena, parece que você não concorda com a nossa missão apesar do que disse. Ewok manteve um sorriso tranquilo enquanto dava um passo para trás. Diablo tomou a frente. Diziam que ele e Clue eram os guardiões superiores mais fortes e ninguém sabia que ele era o primeiro dragão demoníaco a existir. Diretor, eu sempre quis ter uma batalha de vida ou morte com você, Boom. As ondas de força que os dois liberaram destruíram todo o escritório central quando a batalha sangrenta entre o tigre e o dragão começou. Você chegou no andar 0, o salão do tutorial. Você não possui as qualificações para participar do tutorial. Você recebeu a posição de um observador. Aviso. Os seus registros mostram que você já concluiu o tutorial. O tutorial é um portão que testa aqueles que desejam desafiar a torre. No entanto, se interferir, você pode influenciar o teste de forma injusta. Por favor, não interfira no teste. Se o fizer, receberá uma penalidade. Aviso. O tutorial não é um local adequado para você. Se continuar aqui por muito tempo, pode ser prejudicial para suas conquistas. É recomendado que você retorne para o seu andar original. Aviso. Isso. Yonvo estalou a língua para as mensagens que preencheram sua visão assim que entrou no tutorial. Aqueles caras do Xiongvado tinham que passar por isso para administrar Aranguedan. Eles deveriam dar várias recompensas para as pessoas que vinham aqui. Yonvo repensou seus planos de espalhar a influência de Arthur no tutorial quando o clã se tornasse mais estável na torre. Se algo desse errado, não valeria a pena qualquer vantagem que existisse. Mas o tutorial vai ser fechado completamente depois dessa rodada. Mais uma vez, ele estava pensando em algo que o escritório central ficaria furioso se soubesse. Faz tempo desde que vi esse lugar. O bilhete de Laplace permitia que ele tentasse novamente o tutorial. Era um bilhete que era vendido em números limitados para aqueles que não tinham concluído muito bem os andares inferiores e queriam começar tudo de novo. Todas as coisas que Yonvo conquistou e acumulou desapareceriam se ele cometesse um único erro. Já que ele já tinha experimentado e possuía várias habilidades, seria improvável isso acontecer, mas ainda era perigoso. Provavelmente era uma pequena piada de Laplace, mas Yonvo apareceu na sala de espera onde ele chegou pela primeira vez depois de passar pelo portal na Terra. O interior escuro e apertado o deixava entediado. 372, 88, 65, 04 372, 88, 65, 03 Já se passaram 2 semanas? Yonvo assentiu para si mesmo enquanto observava o contador. Ele tinha um pouco mais do que 15 dias restantes. Era tempo mais do que suficiente para capturar a cobra de Akasha viva e examiná-la. Mas Yonvo fechou o contador e expandiu seu território de reconhecimento. Não estou vendo Ewok. O tutorial ficava sob a jurisdição dele. Yonvo achava que Ewok viria direto para cá depois de todo o problema que ele tinha causado. No entanto, Yonvo não estava vendo nenhum único fio de cabelo de Ewok. Será que algo tinha acontecido? Ele decidiu não pensar muito sobre isso. Já que Laplace estava causando uma bagunça, até mesmo Ewok não seria capaz de dar atenção ao tutorial. Essa era a melhor situação, já que ele não queria ser interrompido de qualquer forma. Voe. Ele abriu suas asas de fogo. Primeiro, ele precisaria passar pela seção das armadilhas. Capítulo 484 Registros Akáshicos 3 Você entrou na seção E. Esse é o território exterior.
Yonvou recolheu suas asas de fogo e saiu rapidamente do túnel. Concluir o tutorial o fez se lembrar de várias memórias. Você ficou tão perdido nas suas memórias que nem viu os outros desafiantes olhando para você de queixo caído, não é? Mestre? Eles ficaram tão para baixo. Podrezinho Shamon se lembrou dos desafiantes enfrentando as armadilhas e balançou a cabeça. Eles viram Yonvou passando pela seção com suas asas de fogo com tanto desespero no rosto que ele quase sentia pena deles. O pensamento de que Yonvou era um novato como eles provavelmente fez vários desistirem imediatamente, achando que a torre estava cheia de monstros como ele. Shandong achava que era pior ferir os sentimentos delicados dos novatos inocentes do que destruir os andares e fazer o escritório sofrer. Foi por isso que fiz isso porque a maioria deles só vão sentir desespero depois de entrar na torre. Shandong não conseguiu pensar em nada para rebater essa afirmação. Ele também sentiu desespero quando se deparou com uma parede depois de se tornar um ranker e desistir por não conseguir passar do 50º andar. Se isso é tudo que eles têm a oferecer, é melhor desistir e voltar para casa. Acho que não tenho nada que possa contrariar isso. Apesar de Shandong ter chamado os novatos de inocentes de forma brincalhona, não havia exatamente nenhum inocente entre eles. O fato de estarem qualificados para desafiar a torre significava que eles eram bastante conhecidos em suas terras natais ou planetas. Era sempre mais fácil encontrar pessoas imorais que buscavam força do que qualquer outra coisa. Além disso, Yonvou não deixaria a torre sair ilesa. Seu primeiro plano era fechar o tutorial. Se a maioria dos desafiantes perdesse a motivação, seria melhor. Yonvou não tinha mostrado somente sua força. Eu vi alguns com potencial. Ele viu algumas pessoas que pensou que poderiam ser recrutadas por Atia e já tinha até enviado uma lista com suas descrições para Doyle. Assim que concluíssem o tutorial, Doyle iria atrás deles. Isso foi divertido. Faz tempo desde que estive no tutorial. Sinto como se tivesse voltado para a época em que eu era mais nova. Uma névoa surgiu ao lado de Yonvou e Lana apareceu, segurando sua lança. Ela parecia aliviada. Lana liderava uma grande tripulação chamada Rosa Azul quando ainda estava viva, mas sempre sentia como se estivesse sendo perseguida por algo e não tinha tempo para aproveitar as coisas. Depois que foi invocada dos mortos, ela passou a maior parte de seu tempo se preocupando com Yonvou, então essa chance de se lembrar de sua juventude a fez se sentir mais calma. Yonvou sorriu para ela e olhou ao redor quando percebeu que alguém estava faltando. Onde está a Lorde Vampírica? Ele esteve procurando por ela desde que passaram pelo portal, mas não conseguiu encontrá-la. Ele sentiu sua presença no território exterior, então achou que ela os estava esperando do lado de fora, mas ficou surpreso por não vê-la. Ela não deveria ter ido embora assim sem descobrir o paradeiro do Conde Ferenc e nem ter deixado Lana para trás. Naquele momento, uma voz fez Yonvou virar a cabeça. Está procurando por mim. Mas ele não conseguiu ver nada. O que está fazendo? Você é cego por acaso? Onde você está? Yonvou olhou incrédulo ao seu redor. Ele não conseguia vê-la. A voz parecia que estava próxima, mas ele não conseguia localizá-la. Ele ativou seus olhos dracônicos divinos para o caso de ela estar se escondendo, mas ainda assim não viu nada. Seu idiota! Olha para baixo. Para baixo. Ele olhou para baixo, mas claro que não havia nada lá. Ele só conseguia ver seu cinto com Vigrit, a baioneta mágica e a adaga de Kashina que puxou do subespaço. De repente, Vigrit começou a tremer. Urrrne! Por que você parece tão burro? Yonvou arregalou os olhos. Você? Caim, acho que você está certo. Lana riu em descrença. Quando ele puxou o Vigrit de seu cinto, o tremor ficou mais intenso e uma névoa negra flutuou para cima. CHHHH. A névoa se reuniu e se transformou em uma fada do tamanho de um pardal. Era tão pequena que era difícil de se reconhecer sua energia, mas os olhos frios e afiados ainda eram os mesmos. Por que você está nesse estado? Por que você acha? É por causa do todos por um?
HMPH. Aquele desgraçado irritante sem vergonha. Yonvou estalou a língua para si mesmo. Ele tinha se esquecido que já que a Lorde Vampírica já tinha finalizado a exuviação e adquirido transcendência através da batalha sem fim no mar demoníaco, as restrições do Todos por Um faziam com que fosse impossível dela entrar nos andares. Yonvou havia se encontrado com Todos por Um depois que herdou o trono da morte também. Felizmente, ele conseguiu escapar depois de jogar o Todos por Um para os deuses progenitores e da criação, mas com certeza ele apareceria de novo assim que Yonvou adquirisse a transcendência. O único motivo para Todos por Um não estar tentando impedi-lo agora era porque Yonvou ainda estava em uma área neutra de acordo com seus padrões. Mas a Lorde Vampírica era um assunto diferente. Ela possuía a força de um ser divino superior, então naturalmente chamava a atenção, por isso que ela estava escondendo sua identidade. Ela até pediu ajuda ao escritório porque não achava que isso seria o suficiente. Naquele momento, Yonvou sentiu um olhar penetrante do céu. Um ser misterioso está te observando cuidadosamente. O ser misterioso está procurando por algo. Era diferente dos olhares dos deuses e demônios. Esse estava cheio de indiferença e não continha nenhuma ganância ou emoções. Todos por Um. Ele já estava de olho aqui com seus 1000 olhos de Li. Será que ele sentiu alguma coisa? A Lorde Vampírica franziu a testa irritada, mas não fez nada, pois não queria ser reconhecida. Depois de alguns segundos sufocantes, o olhar foi embora. O ser misterioso se vira para olhar para outro lugar. Sua voz estava cheia de irritação. Desgraçado irritante. Já que saí do mar demoníaco, vou ficar aqui por um tempo. Yonvou assentiu em silêncio. Vigrid era uma espada sagrada com vestígios de vários heróis. Provavelmente era o melhor lugar para um ser espiritual se esconder. Ele só estava preocupado que isso pudesse ferir a Lorde Vampírica por causa de suas lendas, mas ela parecia estar bem. Na verdade, ela parecia estar confortável. Vai ser bom para mim. A força de Vigrid vai aumentar, então quanto mais tempo ela ficar, melhor. Quanto mais profundos seus vestígios fossem gravados, mais lendas seladas de Vigrid seriam despertadas. Mas a ameaça do Todos por Um olhando para ele enquanto a Lorde Vampírica estava por perto ainda estava no ar. Felizmente, havia limites para sua interferência porque o tutorial era como uma etapa oculta. A Lorde Vampírica provavelmente sabia sobre isso também. De qualquer forma, estamos no tutorial como você queria. Eu consegui manter a minha promessa. Ela cruzou os braços enquanto falava de forma séria. Agora era hora de cumprir a promessa dele. Yonvou acenou com a cabeça. Lana olhou para os dois com uma expressão nervosa. Onde estava o pai que deixou sua mãe quando ela ainda era nova? Onde está o conde? Yonvou falou em voz baixa. No 77º andar. O quê? A Lorde Vampírica arregalou os olhos. Lana também se virou para Yonvou com um olhar questionador. O seu marido está no 77º andar. Ele é um refém do Todos por Um clã. Junto com o som de um cartucho de bala frio caindo em seu corpo coberto de sangue, uma voz fria acompanhada de um olhar ainda mais frio disse: esse é o fim. Janvei abriu os olhos. O sonho que ele desejava evitar o forçou a acordar. Ele acordou. Ele acordou. Janvei viu a pessoa dando risadinhas dele. Era difícil de dizer sua identidade por causa das bandagens que envolviam seu corpo. Ele não sabia nem dizer qual era o gênero do indivíduo. Calafrios desceram por sua espinha com as vozes sobrepostas. Janvei se lembrou do jogador que possuía essa aparência, sem rosto, o supernovato. Assim como ele, sem rosto também tinha se escondido por um tempo. Mas eles não tinham nenhuma conexão, então por que sem rosto estava ao lado dele? Janvei instintivamente tentou se afastar. Era um hábito que ele adquiriu depois de se tornar um arqueiro na torre porque era difícil de se vencer sem ter uma certa distância entre ele e seu alvo. Seria melhor você não se mover para muito longe. Janvei se enrijeceu com a voz fria.
Antes que pudesse perceber, as bandagens se enrolaram em seu corpo e suas pontas miraram em seu pescoço como se estivessem prontas para cortar sua garganta. Os olhos de Sem Rosto ficaram tão penetrantes que Zhang Wei se perguntou se essa era realmente a mesma pessoa que estava dando risadinhas como uma criança um momento atrás. Era como se Sem Rosto tivesse se tornado uma pessoa diferente de repente. Naquele momento, Zhang Wei conseguiu ler as várias energias dentro dos olhos de Sem Rosto. Um arqueiro precisava ter olhos afiados e, por ser o apóstolo de um dos grandes arqueiros, ele tinha a capacidade de enxergar as habilidades de seus oponentes. Sem Rosto era um monstro com milhares de almas misturadas dentro dele. No entanto, entre esses seres havia uma entidade que fez Zhang Wei se endireitar. Há quanto tempo, não é? Era uma voz baixa. Sem Rosto sorriu. Apesar de ser a primeira vez que Zhang Wei ouvia essa voz com seus ouvidos, ele já a tinha ouvido várias vezes através do discurso. Ela pertencia ao mestre do Xiongvado, o deus da espada. Como você ainda está vivo? O deus da espada ficou à beira da morte depois que Zhang Wei o apunhalou pelas costas durante a batalha contra a Rainha do Verão. Zhang Wei achou que ele tinha morrido após ser perseguido pelo dragão vermelho. Ele não esperava que ele estivesse vivo assim. Parecia que o deus da espada já tinha recuperado sua antiga força e talvez estivesse ainda mais forte. Eu tive sorte. E a sorte sorriu para mim de novo e permitiu que eu te salvasse. A voz do deus da espada desapareceu e uma voz exuberante emergiu. Você é Flank. É claro, impossível. Flank, o deus da lança que fundou o Xiongvado junto com o deus da espada e o irmão mais novo do rei marcial, estava ali. Zhang Wei não conseguia acreditar nisso. Sem Rosto se tornou o deus da espada de novo e o olhou com um olhar afiado. Todos os tipos de coisas estranhas acontecem nessa torre, então como isso poderia ser impossível? Zhang Wei apertou seus lábios. Sem Rosto estava certo. Ele nem precisava olhar muito longe, afinal seu destino era ter morrido em um armazém frio, mas ele conseguiu voltar à vida com esse poder mágico e até conseguiu encontrar o inimigo de sua irmã, Yonvou, apesar de ter sido derrotado por um cara estranho antes que pudesse terminar o serviço. O que você vai fazer comigo? Zhang Wei fechou os olhos. Ele estava preparado para morrer, já que foi a causa principal da queda de Xiongvado. Ele era o maior inimigo dessas pessoas e, na verdade, era uma surpresa eles ainda não o terem matado. A única coisa da qual ele se arrependia era não ter sido capaz de matar Yonvou antes de morrer. Ele não sabia como conseguiria encarar sua irmã. Ah! Parece que você entendeu algo errado, mas algo estava estranho. Quando abriu os olhos, Sem Rosto estava olhando para ele com uma expressão arrogante e hipócrita. Aqueles eram os olhos do deus da espada quando ele liderava Xiongvado. Depois daquele dia, eu morri e renasci. Nós não matamos como você faz. Uma luz fria brilhou em seus olhos enquanto ele dava um sorriso contorcido. Nós simplesmente nos tornamos um. Zhang Wei não conseguiu responder. E você será sempre bem-vindo para se juntar a nós. Zhang Wei não falou. Porque o nós do qual Sem Rosto estava falando parecia com uma jaula para ele que aprisionava e criava monstros. Antes disso, temos algo para sugerir a você. E o que é? Parece que você tem algum rancor contra o Rei Sombrio, não é? Como você, Zhang Wei, estava prestes a perguntar quando percebeu que era uma pergunta idiota e fechou a boca. Se Sem Rosto resgatou de dentro do vazio, significava que ele já estava de olho em Yonvou há um bom tempo. Ele provavelmente já tinha adivinhado que os dois tinham alguma história juntos. Acontece que nós também não vamos com a cara do Rei Sombrio, então queremos trabalhar juntos. Mesmo não nos dando bem no passado, nós vimos que você possui habilidades o suficiente. Você vai ser uma grande ajuda. Zhang Wei não respondeu de novo. Mas isso não quer dizer que vamos atacá-lo imediatamente. Artea tem uma segurança maior do que o Forte Knox e o paradeiro dele é um mistério, então vai ser difícil de nos aproximarmos. Vamos eliminar as pessoas ao redor dele. Assim como ele fez, vamos desgastar a rede aos poucos sem que ele perceba e então atacar.
Só assim que ele vai sentir a dor de perder alguém próximo, não concorda? Então primeiro um olhar frio apareceu em seu rosto. Vamos assassinar o rei Marcial. Continua no próximo vídeo.